A transição para a mobilidade elétrica no Brasil avança não apenas nas rodovias, mas também dentro das garagens dos condomínios residenciais. Em São Paulo, uma nova legislação estadual já garante aos moradores o direito de instalar carregadores individuais para os seus veículos, o que traz à tona uma série de desafios técnicos, jurídicos e de convivência entre os vizinhos. A medida busca adaptar a infraestrutura urbana a uma tendência global de sustentabilidade, mas ainda gera dúvidas sobre o rateio de custos de energia e a segurança das instalações em prédios mais antigos. Para esclarecer todos esses pontos e entender o que muda na prática para síndicos e condôminos, a gente está recebendo hoje o Dr. Robson César Sproges, advogado e responsável pelo setor jurídico do Sinsicond. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado a todos. Boa noite, doutor Robson. Boa noite. Olha, eu estou aborrecido, acabei de derrubar meu tererê aqui no chão, pegando meu colo aqui. Começar, doutor, do ponto de vista jurídico, qual é o principal impacto dessa nova legislação estadual na autonomia das assembleias de condomínio, que antes podiam simplesmente vetar essas instalações? Olha, depois que vocês fizeram esse convite para mim, eu estive pensando justamente nessa pergunta. Por incrível que pareça, eu acho que o impacto dessa nova legislação, dessa nova lei aí, não vai ser tão grande assim. Eu explico por quê. Essa lei aí, ela autoriza a instalação dos equipamentos de recarga elétrico nas vagas de privativas dos condomínios, ou seja, aquele condomínio do condômino, né? Aquele condomínio que já tem a vaga e é proprietário da vaga dele. Ele tem uma vaga, ele tem a escritura dele, tem a unidade e também tem uma vaga lá específica para ele. Todavia, a grande maioria dos condomínios principalmente da Grande São Paulo, ela usa vagas rotativas. O condômino não é proprietário da vaga que ele usa. A vaga pertence ao condomínio, à área comum do condomínio. E há, nesse caso, sorteios periódicos, inclusive quem fica com a vaga. Então, essa lei não vai beneficiar o morador de condomínio padrão, porque o morador de condomínio padrão, como eu acabei de dizer, não é proprietário de vagas. Ela vai ajudar aquele condômino que mora em apartamento e que é dono da própria vaga dele. E nesse caso aí não é tão problemático, né? Ele já tem a vaga dele própria lá e basta o síndico, normalmente tem autorizado a que ele instale na vaga dele a estação de recarga, desde que munido de laudos técnicos que autorizem e uma equipe técnica que faça o trabalho. Agora, além da questão do direito individual, existe uma preocupação coletiva com a segurança estrutural. Juridicamente, quem que responde por eventuais danos à rede elétrica comum, caso uma instalação individual provoque uma sobrecarga no edifício? Olha, responde o condômino, e responde o técnico que assinou o laudo autorizando o trabalho e supervisionando o trabalho. O condômino e o técnico que autorizou o laudo, no caso ele fez o laudo ART, e ambos serão responsabilizados. E também, numa terceira situação, até a empresa que fez a instalação, né? Se uma empresa fez a instalação e fez a instalação mal feita, ela também poderá ser responsabilizada. Acredito que se houver algum problema de segurança, um incêndio, por exemplo, inicialmente vai ser chamado a responder o condômino,
né, na esfera criminal, se houver lesão corporal. Depois ele vai poder, na defesa dele, chamar o técnico, e o técnico, ele mesmo, até a empresa que fez a instalação, por não ter feito a instalação bem feita, né? Robson, me diz uma coisa, de acordo com a lei assinada pelo governador Tarcísio de Freitas, cada morador é que tem que instalar a sua tomada, as suas dispensas, né, com seus recursos e tal, desde que acompanhe aí as normas técnicas. Precisa ter o aval dos bombeiros para que instale isso? Sim, continua tendo o aval dos bombeiros. O bombeiro, nesse momento, na falta de uma legislação específica, né? Porque essa lei, ela tem lá no parágrafo, no final dela, uma norma que fala que ela vai ser implementada uma normatização a respeito do tema. Mas como ainda não há, o bombeiro vai fazer a vistoria e vai se utilizar da norma que já existe de instalação de carro elétrico, que eu anotei aqui, estou procurando aqui, que é uma norma mais genérica, que é a lei, a ABNT-NBR 17019, na falta de uma normatização que aprofunde essa norma, né? Robson, não sei se você já viu direito à legislação, a lei assinada pelo governador, cada morador, cada condômino pode ter uma tomada para ele, quer dizer, pode ter individual, mesmo em locais que ainda não possa usar, ele pode fazer uma em cada lugar, ou ele pode, por exemplo, se ele tiver 2 carros, ele pode colocar 2 tomadas no espaço dele. Como é que funciona isso? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar aquilo que eu falei no começo. Essa norma aí, ela beneficia apenas os condôminos que possuem vagas privativas, que eles sejam proprietários das próprias vagas deles. E, nesse sentido, ela não abrange aquelas vagas que são do condomínio. Essas vagas são do condomínio. O morador, o condômino, ainda terá que pedir autorização do síndico ou verificar junto ao condomínio se há uma autorização da convenção. Voltando à sua pergunta, ele pode ter, sim, 2 tomadas, ele pode ter uma estação de recarga, 2 estações de recarga, não há problema nenhum, contanto que o técnico, que essa norma não chega a esse nível de detalhação, mas se o técnico que aprovar a obra, autorizar, e o técnico verificar que há capacidade da unidade de suportar a carga elétrica, né? Porque essa lei também diz que deve haver um laudo de um técnico, né, ou engenheiro, atestando que a unidade tem capacidade de suportar essa técnica, essa carga. Havendo essa autorização do técnico, do engenheiro, atestado, o técnico já vai colocar, ele pode ter uma tomada, 2 tomadas, uma estação duas estações de carregamento, o técnico que vai avaliar essa situação e ele que vai se responsabilizar. No BCTV, a gente está conversando com o Dr. Robson César Sproges sobre as novas regras para carros elétricos em condomínios. Doutor, no caso de prédios mais antigos, onde a capacidade elétrica total é limitada, o condomínio pode estabelecer uma fila de prioridade ou o primeiro que pedir garante o direito de uso da carga disponível? Eu não entendi a pergunta com relação a direito de uso. Você quer dizer o quê? Que ele pode negar porque tem outras prioridades no condomínio? Não, o condomínio ele é feito por diversos apartamentos. E aí ele tem uma capacidade elétrica. Sim. Então, por exemplo, o meu apartamento foi lá e pediu, o do Germano foi lá e pediu depois, mas já superou a capacidade elétrica. Como é que é decidido? Quem fica primeiro fica ou existe alguma outra norma? Não. Nesse caso, não tem uma ordem de preferência. O síndico deve
contratar uma empresa e realizar uma perícia e habilitar o condomínio para todos os moradores que desejam usar, né? Nesse caso, como ele vai habilitar todos os moradores que desejam utilizar de recarga elétrica, e não apenas aqueles que estejam naquele primeiro momento solicitando, eu acredito que a despesa deve ser rateada por todos os condôminos, porque no primeiro momento é um ou outro condômino que está solicitando, mas é uma demanda que pode surgir a qualquer momento em qualquer unidade. Então, o síndico vai ter que fazer todas as adequações necessárias e repassar esse custo para todos os moradores, todos os condôminos, através até de uma chamada extra, se não houver o caixa no momento, né, o síndico vai ter que aprovar uma chamada extra, porque uma reforma elétrica não é barata, ele vai ter que fazer uma chamada extra para aprovar o valor. Agora, muitos síndicos têm dúvidas sobre padronização. O condomínio pode exigir que todos os moradores usem o mesmo modelo de carregador ou a mesma empresa instaladora para facilitar a manutenção e a estética da garagem, ou isso não é possível? Eu entendo que não é possível, não, viu? O síndico ele está lá para regulamentar o setor, para evitar que as pessoas atentem contra a saúde do condomínio, né? Que ocorram acidentes, mas o síndico não pode, de forma alguma, identificar que padronizar, a menos que seja realizada uma assembleia. Se for realizada uma assembleia, tudo bem. Ele vai convocar uma assembleia com a seguinte pauta, que é aprovar a utilização desse e aquele fornecedor, porque ele entende que é mais seguro. Se a Assembleia aprovar, ok, mas ele não pode, de forma arbitrária, escolher qualquer tipo de empresa, mesmo que ele ache que seja mais segura, porque ele estará atingindo os direitos individuais dos condôminos. Agora, do jeito que você está falando, Robson, se tiver alguma divergência, alguma discórdia ali, isso vai ter que passar ou numa assembleia ou até indo para a justiça, né? Que sempre acaba parando na justiça esse tipo de demanda, né? A discórdia, evidentemente, vai para a justiça. É interessante que essa lei fala que, havendo divergências, a questão será decidida pelo órgão competente, mas não existe órgão competente, não existe a polícia do condomínio. É interessante isso, o legislador, às vezes, ele cria algumas situações que simplesmente não existem. Havendo discórdia, o condômino deverá solicitar do síndico providências na Assembleia, que é o caminho mais adequado, né? Mas um detalhe também interessante, essa norma, ela é uma norma estadual, né? É uma norma estadual. E todos os artigos do Código de Condomínio são no Código Civil. Todos. Ou seja, uma legislação federal. Não seria o caso de se perguntar se essa norma estadual ela é inconstitucional por ter esbarrado na competência federal? Né? Olha que interessante, é uma pergunta interessante isso, hein? Talvez os condôminos mais irritados, talvez ocorra esse questionamento na justiça, né? Uma norma estadual deliberando sobre uma situação que está contida no Código Civil. Vocês pretendem, eventualmente, se isso começar a dar muita confusão, o sindicato que o senhor representa pode pedir essa declaração de constitucionalidade? Olha, por incrível que pareça, nós não podemos, porque essa lei tem que ser movida por uma federação, uma confederação de sindicatos ou um partido político. Mas a gente, evidentemente, que se houver queixas, a gente pode representar junto ao Ministério Público Estadual, a gente pode representar junto
as federações, né, para que elas ingressem com a ação. Mas eu acredito que, francamente, não vai haver tanto questionamento, porque como ela atinge os moradores que já têm vaga privativa. Agora, se fosse a vaga coletiva, né, daria um pouco mais de questionamento, né? Mas a vaga privativa ela é mais fácil de tratar. Agora, considerando a complexidade dessa transição, o senhor acha que os condomínios, na verdade, que não se adequarem rapidamente, podem sofrer uma desvalorização imobiliária no curto prazo? Pode sim, viu? Pode sim, porque os carros híbridos, elétricos, eles vieram para ficar, né? E o corretor, depois que vai vender o imóvel e o condomínio não tem vaga, não tem os carregadores elétricos, as estações de carregamento elétrico, evidentemente que ele vai sofrer uma depreciação mesmo, né? Vai sim. E para a gente finalizar, qual que é a sua recomendação para o morador que encontra resistência na administração, mesmo diante dessa nova lei, para evitar que o conflito chegue às vias judiciais? Olha, em primeiro lugar, ele deve notificar o síndico por e-mail, ou até por WhatsApp, notificar o síndico, documentar a queixa dele, para que não fique só na esfera verbal. Então, ele vai se queixar junto ao síndico, ele pode fazer uma notificação extrajudicial também, que notifica o condomínio no prazo de 10 dias, extrajudicialmente, para que se manifeste sobre o pedido de instalação, sob pena de ter que ingressar na justiça. Aí, normalmente, o síndico, quando recebe uma notificação desse, ele se movimenta. Agora, se mesmo assim ele continuar criando obstáculo, só resta ao condômino pedir uma ação, uma ação de obrigação de fazer, né, uma ação de cominatória na justiça, pedir uma liminar, porque senão... Mas acredito que os síndicos vão se o condômino estiver munido do laudo, contratar uma empresa, tem muitas empresas boas no setor, a gente vê na internet aí, muitas empresas excelentes no setor. Se for uma empresa boa, uma empresa de qualidade, essas empresas, normalmente, elas já têm os engenheiros que fazem os laudos. Já vem o laudo pronto, caprichado, um laudo de um engenheiro capacitado. O próprio engenheiro dessa empresa vai ver a capacidade da unidade de suportar a recarga. Essas empresas normalmente já dão uma estrutura. E aí eu não vejo, francamente, motivo para o síndico criar problemas, né, que ele poderia criar antes da lei, né? Eu não quero porque eu não sei, problema de segurança, se isso é seguro, se não é. Antes tinha aquele síndico mais conservador, né? Não sei se vai ter que precisar mexer na minha fiação elétrica, e fica assim, empurrando o condômino com a barriga, com o perdão da palavra. Agora, com a lei, não tem como escapar, né? Então, eu acredito que eles vão autorizar, sim, e acho que acredito que vai acontecer de bom tempo. Maravilha. Acho que o avanço da mobilidade elétrica é um caminho sem volta, que exige diálogo e adaptação das normas para que o progresso tecnológico não se torne um conflito jurídico. Muitíssimo obrigada, Robson César Projas, por falar com a gente aqui hoje. Obrigado, espero que eu tenha feito uma boa contribuição com vocês. Agradeço ao colega também pelas perguntas inteligentes dele. Espero que eu tenha colaborado bem. Obrigado, Robson. Obrigado. De nada, disponha.